Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim fazer um convite para você ler A Montanha Mágica comigo. Bom, hoje eu vou comentar sobre o propósito desse livro, sobre os comentários gerais da Montanha Mágica, o que eu acho que vai acontecer na história. E aí, conforme eu for lendo as partes, são 7 partes e aqui a gente tem nessa edição um pós-fácil, eu vou fazendo vídeos sobre o que eu for lendo. Talvez faça um vídeo semanal, talvez eu faça um vídeo por parte, ainda não sei. Enfim, A Montanha Mágica é um livro escrito por Thomas Mann em 1924. E o Thomas Mann, é um autor que ganhou o Nobel de Literatura, é um dos mais renomados que ganhou o Nobel de Literatura, né? É um dos autores mais lidos também. Thomas Mann, que é autor dos Buddenbrook, que é autor do Doutor Fausto, enfim. O que é interessante do Thomas Mann? O Thomas Mann, ele pega muitos grandes temas da literatura e ele reaborda. Então a gente tem o Doutor Fausto reabordando o Pacto Fáustico, a gente tem A Montanha Mágica reabordando o romance de formação, a gente tem o primeiro romance dele, que é Os Buddenbrook, que reaborda a história de uma família em declínio. Então ele vai fazendo isso. E aqui, como eu disse, a gente vai ter um romance de formação. Os alemães tinham muito, né? A literatura alemã tinha muito essa tradição do romance de formação. Tem inclusive uma palavra para isso, que é o Bildungsroman. Romance, Bildungs, construção, formação. E aqui a gente vai ter um romance de formação, então, ao longo dessas longuíssimas 850 páginas, tá? E aí a gente vai começar. O que eu sei dessa história? Então, primeiro eu vou falar o que eu sei, depois eu vou comentar o propósito e é isso. Então, o que eu sei? A gente vai acompanhar a história do Hans Castorp, que é um homem que tem um familiar rico, então ele é um homem, de certa forma, com alguma posse, algum tipo de academicismo. E ele vai para uma montanha, um sanatório, para se tratar, alguma coisa nesse sentido. Então, vejam, aqui a gente não tinha ainda, nessa época, um tratamento eficaz para tuberculose. Vamos deixar bem claro. Então, as pessoas iam para sanatórios, para lugares altos. Aqui, no caso, ele está indo para Davosplatz. Davos, que inclusive é a mesma localização onde acontece o Fórum de Davos, que é o Fórum Econômico Mundial, então só para a gente ter esse paralelo. Então ele vai para Davos, que é uma cidadezinha na Suíça, que fica nos Alpes. Então ele vai para um lugar de mais de 1.000 metros de altitude. E esse era o tratamento da tuberculose nessa época. E que época que a gente está falando? A gente está falando basicamente da época que precedeu a Primeira Guerra Mundial, cerca de 1913, 1914, tá? Então, basicamente é isso. E aí a gente vai acompanhar ele nesse lugar que aparentemente, eu não sei, gente, mas é um lugar onde acontece muitos. Essas pessoas, elas conversam muito, porque não tem muito o que fazer. E elas vão debater sobre política, sobre religião, sobre economia, tá? Essa edição aqui da Companhia das Letras, ela é traduzida por Herbert Caro. Ela tem uma revisão e um pós-fácil de Paulo Astor Sheff. E, inclusive, na ficha catalográfica a gente tem uma tradutora do francês, que ela chama Rosa Frère d'Aguiar. Enfim, vou comentar com vocês o propósito. Então esse livro interessante, ele começa com um texto que seria quase que um prefácio, mas ele é um propósito. Então o autor escreve, já na forma de narrador, o que ele quer trazer nesse livro. E veja, é um narrador que fala em primeira pessoa do plural. Ele começa dizendo: queremos narrar a história de Hans Castorp, não por ele. E aí ele vai comentar
mas sim pela história em si, que nos parece em alto grau digna de ser narrada. E aqui a gente vai falar muito sobre a palavra singelo, mas eu vou deixar para comentar sobre a palavra singelo no próximo vídeo. Mas ele vai falar então que esse homem singelo foi para essa montanha e que a história dele é digna de ser narrada. E aqui a gente vai ter uma discussão sobre o que é história e sobre o que deveria ser narrado. Então a gente vai falar que, primeiro, história é uma coisa, um fato que aconteceu no passado, portanto deve ser narrado em tempo pretérito. A gente vai falar que quanto mais tempo passou, mais essa história ela deveria ser relatada. E ao mesmo tempo, quanto menos tempo tem, melhor essa história. Então, quanto mais recente ela é, e quanto mais recente ela findou-se, melhor ela seria. E ele vai falar então de uma forma extremamente filosófica. Difícil, gente. Eu tive que ler umas 2 vezes isso aqui. Talvez 3, tá? Então ele vai falar desse desenrolar dessa história e ele vai comentar que a história ela não tem antes, ela não tem depois, ela finaliza-se em si. E ele vai, no fim, falar o seguinte: não lhe bastarão para isso os 7 dias de uma semana, tampouco serão 7 meses apenas. De certo não chegará, Deus me livre, a 7 anos. Dito isso, comecemos. Então, a gente é introduzido a essa história com esse capítulo propósito, que vai falar pra gente sobre o que é uma história, que a história de Hans Castorp não se resumirá a 7 dias, nem a 7 meses, mas que, Deus o livre, tem que durar menos de 7 anos. A gente sabe também que isso vai acontecer ali um pouquinho antes da guerra e que uma história é um fato que já aconteceu e se findou. Então, basicamente, é isso que a gente tem. Qual que é o grande plot, pelo menos, que eu já ouvi por aí, né? Talvez seja spoiler, mas assim, aparentemente não é spoiler, porque tá escrito no propósito. Isso daqui vai durar mais do que 5 anos, 6 anos, né? Não vai durar 7, mas vai durar muito tempo. Então, a gente vai ter um jovem que foi para uma aventura e ele simplesmente perdeu a guerra acontecendo. Ele vai assistir essa guerra de uma forma extremamente remota. E esse é o grande plot. Além disso, a Montanha Mágica ainda é um romance de formação. Ou seja, a gente pressupõe que o personagem vai entrar de uma forma e ele vai, com os acontecimentos da vida dele, mudando. Porque isso é o romance de formação. É como o tempo age na personalidade e nos trejeitos e nas opiniões de uma pessoa. Então é isso que a gente tem aqui na Montanha Mágica. E a gente vai ver então essa estadia do Hans Castorp nesse sanatório para tuberculosos, para tísicos. Enfim, outro adendo que eu faço é que eu gosto muito desse tema, porque eu gosto muito do tema de tuberculose. Eu acho que é uma doença fascinante e é uma doença que inclusive está entranhada na literatura do século XIX, do século XX. E aqui a gente tem o plano de fundo, que é um sanatório para tuberculose. Então eu acho que é fantástico. Inclusive já tive até conversações sobre esse livro com um professor de pneumologia. Enfim, o tema muito me interessa, eu acho que é um livro que vai fluir, eu já li ali mais uns 2 capítulos e a gente conversa então no próximo vídeo para falar sobre a parte 1 desse livro, que é meio que uma introdução à história também, mas de fato ao personagem do Hans Castorp. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!